Então vamos lá. Vamos para a nossa aula. Vamos começar então refração da luz, né? Quem nunca observou, né? Ao você ter um copo aí cheio de água, né? E você colocar um objeto imerso nesse copo com água, ou na piscina mesmo, você quando senta na borda da piscina e coloca seus pés, parte das suas pernas submersa na água, você tem uma sensação que a água está diferente, né? Você tem uma certa percepção quando você está com as pernas dentro da água, que parece que as suas pernas estão mais curtas, parece que elas estão quebradas, fracionadas, né? Parece que não tem uma continuidade. É a mesma coisa que a gente olha para cá, né? Você fica tentando encarar, né, esses lápis aí, o azul e o laranja, parece que não tem uma continuidade. Parece que essa parte aqui fora da água não é a mesma parte que está submersa. Parece que a gente tem uma descontinuidade, né? A sensação que nós temos aqui é que esse é um lápis e o restante dele desapareceu. A mesma coisa desse lápis que está aqui dentro. Nós achamos que o restante dele também desapareceu. Na realidade, essa percepção, né, essa ilusão de ótica é ocasionada pela mudança, pela alteração da velocidade de propagação da luz em meios transparentes. Então, quer dizer, o que caracteriza a nossa refração é a mudança da velocidade de propagação da luz. Então, a luz ela não se propaga com a mesma velocidade em todos os meios, né? Essa velocidade ela vai mudar de acordo com o meio. Professor, mas você não disse no seu início que a velocidade da luz era representada por um Czinho e ela vale 300 milhões de metros por segundo? Sim, ela vale. Mas essa velocidade aqui da luz é lá no vácuo. E eu represento essa velocidade, que é a máxima velocidade da natureza, eu represento por um Czinho, tá? Por um C minúsculo. Então, toda vez que aparecer esse C para a gente, está falando que é a velocidade da luz lá no vácuo. Mas à medida que ela sai do vácuo e ela vai penetrando, nós vamos ver isso mais à frente, ela vai penetrando na atmosfera, vai mudando a composição desses meios, a sua velocidade também vai alterando. Então, o que caracteriza a refração da luz é a alteração da velocidade de propagação da luz no meio. Professor, mas eu já vi outras definições. Eu já vi definição que a refração da luz é caracterizada pela mudança do meio de propagação. Obviamente, para mudar a velocidade, eu tenho que mudar o meu meio de propagação. A velocidade do vácuo é um, do ar é outro, da água é outro, da glicerina é outro, do álcool é outro. Cada meio, e de acordo com a composição, de acordo com a temperatura desse meio, eu vou ter o quê? Velocidades diferentes. E aí eu deixo claro para vocês, antes de começar a falar do slide, quando eu falo de mudança no meio, não obrigatoriamente tem que mudar o estado físico. Não obrigatoriamente. Não tem que sair do ar para a água. Alterar a temperatura do meio já altera a velocidade de propagação da luz. Então, quer dizer que se eu estiver num ambiente, uma camada de ar quente, uma camada de ar frio, então quer dizer que a temperatura vai influenciar na velocidade de propagação. Então, quer dizer que a velocidade da luz no ar quente é diferente da velocidade da luz no ar frio. Então, logo, eu tenho dois meios diferentes. Então, vamos ver isso pausadamente. Então, o que eu quero que vocês saibam a princípio? O que é a refração da luz. Então, a gente pode pensar que a refração da luz, ela causa para a gente o que nós podemos chamar de pequenas ilusões de ótica. Como eu mostrei para vocês do lápis, como eu mostrei agora para vocês do talher. Quem tiver essa curiosidade pode fazer esse experimento ao chegar em casa, não tem nenhum problema. Tá na casa de vocês, pega um copo com água agora,
coloca uma colher lá, a caneta Bic lá dentro, e aí vocês vão ver que vai ter essa ilusão de ótica aqui ocasionada pela mudança na velocidade de propagação da luz. Continuando. Como eu disse para vocês, na piscina também é muito comum. Então vamos lá, aqui eu tenho equipamento, aqueles equipamentos que nós utilizamos para limpar a piscina. Opa, deixa eu voltar. Que nós utilizamos para limpar a piscina. Repare que a percepção que nos dá que está quebrado, ó. Olha só, não era para ser reto, né? Esse objeto é um objeto reto, mas a sensação que nós temos é que ele está quebrado. Isso é também uma ilusão de ótica causada pela refração da luz. A mesma coisa acontece quando a gente só ei, voltei. Foi isso aqui. Ei, tô aqui. Saí não. Foi só abrir a porta aqui que estava voltando, não saí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tô aqui. Eu só saí para resolver um problema aqui, mas estou aqui. Galera, vamos continuar. Já foi até questão do Enem, né? Olha só, parece que nós vamos aprender a calcular, obviamente, em refração, né? Nós vamos aprender a calcular isso. Nós vamos ter mais uma aula de refração da luz. Essa aula eu não consigo acabar os tópicos, mas isso já foi questão do Enem. Se acontece aquilo lá com um lápis, como no meu primeiro slide, como também com a colher, com os objetos imersos na água, também vai acontecer. Vai acontecer também uma ilusão. Então quer dizer que se esse índio, lembra, se esse índio pesca com lança, arco e flecha, se esse índio jogar essa lança ou essa flecha aonde ele está enxergando o peixe, ele vai errar todas. Ele vai errar todas. Nós vamos ver e nós vamos aprender a calcular isso. Por que ele vai errar? Devido à refração da luz. Então quer dizer, professor, então quer dizer que o índio, antes dele aprender a pescar com arco e flecha, com lança, ele tem que saber calcular a refração? Não, isso é instinto. Alguém disse para ele que diz que alguém disse para essa pessoa que disse para outra que se ele jogar a lança onde ele enxerga um peixe, ele não consegue fisgar. Ele tem que jogar um pouco mais embaixo. E aí, pela vivência que ele vai adquirir, ele acaba, né? Valeu, obrigado, meu brother. São seus olhos, cara. E aí, galera, o índio não sabe calcular, ele não sabe nem desse fenômeno, provavelmente não. Pensar um índio da Amazônia. Mas o que acontece? Ele, né, intuitivamente, ele não joga a flecha aonde ele está enxergando o peixe. Ele joga a flecha um pouquinho mais abaixo. Nós vamos entender o porquê. Então, para dar uma definição bem tranquilinha para a gente, ninguém vai perguntar assim, o que é refração? Isso não cai no Enem, nem cai em vestibular nenhum. Né? Nós vamos ter que aplicar situações do cotidiano em que a refração serve como parâmetro de controle de qualidade, como já caiu no Enem, a questão da gasolina. Ela serve, talvez, para observações de refração das cores visíveis do arco-íris, como no Enem do ano de 2018. Então, pode cair. Mas não vai perguntar para você o que é refração. Vai pedir para você calcular, como já caiu aí com a lei de Snell, mas não vai perguntar assim o que é refração. Só coloquei a definição para que a gente consiga entender e definir. Refração é o fenômeno óptico, ou óptico, como queiram pronunciar,
da variação da velocidade sofrida pela luz, ao passar de um meio material óptico para outro. Ah, professor, então quer dizer que a refração da luz é um fenômeno caracterizado pela mudança, pela variação da velocidade. Então, toda vez que eu estiver lendo um exercício, seja ele relacionado à ótica ou à ondulatória, que fica caracterizado a alteração na velocidade de propagação, significa dizer que eu estou falando de refração. Sim? Professor, mas para ter alteração de velocidade, o que que precisa ter? Mudança no meio de propagação. Fechado para vocês? Nessa passagem da luz de um meio para o outro, quando ocorre uma variação da velocidade da luz, há geralmente, gente, geralmente é diferente de obrigatoriamente. Geralmente, essa mudança na velocidade vai ocasionar um desvio desses raios luminosos. Eles vão mudar a direção de propagação. Ah, então aquele desvio, aquela ilusão que eu achei que o lápis estava quebrado, que eu tinha 2 lápis, é ocasionado pelo desvio dos raios luminosos. Ah, agora eu estou começando a entender isso aí. Então vamos seguir. Galera, quem nunca viu um desenho desse, né? Então, ao atingir um meio material diferente do meio de propagação, a luz altera a sua velocidade e, consequentemente não é obrigatoriamente, sofre uma mudança de direção de propagação. Agora cabe a gente entender. O Enem já perguntou se essa luz se aproxima da normal, se ela se afasta, se o ângulo aumenta, se o ângulo diminui, ângulo de incidência, ângulo de refração, raio incidente, raio refratado. É agora que a gente começa a colocar nome nessas estruturas. Então vamos lá. Tá? Qualquer dúvida pode me perguntar, tá, gente? Pode ligar o áudio, pode levantar a mão, né? Pode me chamar lá no chat, tranquilo, tá? Vou bem calmamente, porque essa matéria é extremamente importante para a gente. Galera, seguindo. Então, um feixe de luz, ao atingir obliquamente a superfície de separação entre o ar e a água, sofre um desvio, como no caso da colher que nós observamos, como no caso do lápis que nós observamos. Perfeito, galera? Continuidade. Antes da gente continuar a estudar da refração, porque eu vou ter que falar das leis da refração, eu preciso muito falar de uma grandeza física utilizada aqui na ótica para estudar a refração, que é o que nós chamamos de índice. Espera aí, vou colocar isso aqui embaixo. Que nós chamamos de índice de refração absoluta. Existe o relativo, mas eu não vou trabalhar com ele, que o Enem nunca cobrou. E se você entender o absoluto, você por si só você consegue estudar o relativo. Eu não vou dar ênfase a ele, não. Esse índice de refração absoluta vai ser representado pela letra N. Pela letra N, um Nzinho minúsculo. E ele é sempre a razão entre a velocidade da luz no vácuo. Não se esqueça que a velocidade da luz no vácuo corresponde a 300 milhões de metros por segundo, dividido pela velocidade da luz nesse meio tal qual eu estou considerando que a luz está se propagando. Então, professor, como assim? Então quer dizer que, caso quiséssemos calcular o índice de refração da água, o que eu precisaria fazer?
eu preciso dividir a velocidade da luz no vácuo, que é sempre o mesmo valor, né, 300 milhões de metros por segundo, pela velocidade de propagação da luz na água. Então, o resultado dessa divisão, como aqui vai estar em metros por segundo, e aqui também vai estar em metros por segundo, então quer dizer que meu índice de refração vai ser um número adimensional, não tem unidade medida. Então, o índice de refração vai ser um número qualquer. E olha só, gente, esse índice de refração, deixa eu apagar aqui. Esse índice de refração, não está apagando. Opa. Esse índice de refração, ele sempre será, ó, maior ou igual a 1. Então, o índice de refração jamais será menor do que 1. Por que, professor, jamais será menor do que 1? Porque se ele é uma razão entre a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz em qualquer outro meio, a máxima velocidade já está aqui em cima. A luz não vai se propagar com a velocidade maior do que 300 milhões. Então, para essa razão aqui da menor que 1, as leis da física deveriam deixar de existir. Ou seja, eu teria que ter um meio onde a velocidade da luz fosse maior que a velocidade dela no vácuo, e isso não existe. Então, os meus índices de refração sempre ou é igual a 1 ou sempre serão maior do que 1. Então, vai ser 1,5, 1,3, 2, 2,5, valores assim, adimensionais. Perfeito? Galera, para fins de início de estudo, né, nós vamos considerar que, deixa eu colocar aqui meus pincéis aqui em cima, eu vou considerar que o índice de refração absoluto é, ó, do vácuo é igual a 1. Claro, se a velocidade da luz no vácuo é 300 milhões e eu dividir 300 milhões por 300 milhões, eu vou obter 1. O do ar, a velocidade da luz no ar não vale 300 milhões de metros por segundo. É um pouquinho menor. Logo, o índice de refração do absoluto do ar deveria ser maior do que 1. 1,00 alguma coisa. Mas, para nível médio, nós vamos considerar que o índice de refração do ar também é 1. Professor, então você está falando que a velocidade da luz no vácuo é igual à velocidade da luz no ar? Não é igual, é um pouquinho menor. Só que para fins de cálculos a nível médio, nós vamos considerar que o índice de refração do ar também vale 1. O índice de refração também é chamado de refringência. E eu quero que vocês entendam que a refringência, galera, é a dificuldade que essa luz vai encontrar para se propagar nesse meio óptico. Como assim, Jonas? Não estou entendendo dificuldade. Eu estou querendo dizer para vocês, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Calma aí que eu passei demais. Eu quero dizer para vocês que dificuldade quer dizer o seguinte, professor, eu não estou entendendo essa palavra dificuldade aqui. Vamos pensar. Tá vendo a praia ali atrás, né? Meu escritório é na praia. Ah, fala com o Léo isso aí. Léo mora lá em João Neiva. João Neiva não tem nada, só tem BR-101, mais nada. Qual é o rock? Ir para BR, ver os automóveis passando. João Neiva não tem nada. Não sei o que aquele cara faz em João Neiva, né? Então, eu estou aqui, meu escritório é na praia. Ah, você viu aí, é uma letra de uma música. Galera, suponhamos que aqui eu estou em pré-temporada, né? Vou começar minha pré-temporada agora em junho. Estava parado, vou começar a treinar agora em junho. Aí eu falo o seguinte, cara, vou correr, tá? Vou correr na praia, na areia. Vai dar certo? Você acha que a dificuldade que eu vou ter para correr na areia é a mesma dificuldade que eu vou encontrar para correr, por exemplo, nas 3 barras? No asfalto? Obviamente que não.
Pô, correr no asfalto é muito mais fácil que correr na areia. Então, automaticamente, a minha velocidade será maior no asfalto. Porque se aumenta a minha dificuldade para eu correr, diminui a minha velocidade. É quando eu vou olhar lá no meu aplicativo lá, olhei lá, falei, caramba, porra, 5 km por hora, eu estava correndo a 8. O que aconteceu na areia? A minha dificuldade aumentou. Ah, então quer dizer que se a minha dificuldade aumenta, a minha velocidade diminui. Ah, professor, então quer dizer que se refringência é a dificuldade, então quer dizer o seguinte, que quanto maior for a minha refringência, menor será a velocidade da luz. Isso aí. Então eu posso dizer que o índice de refração ou refringência é inversamente proporcional à velocidade de propagação da luz nesse meio. Então, se eu tenho dois meios e eu quero saber aonde que a luz se propaga com maior velocidade, é onde tiver o menor índice de refração. Menor índice de refração, maior velocidade. Maior índice, menor velocidade. Tranquilo até aí? De boa pra gente? Ei? Conversa comigo aí, de boa. Pode falar no chat lá, não tem problema não. Galera, vamos continuar. Porra, massa. Vamos continuar. Deixa eu apagar os meus desenhos aqui. Então, vamos continuar. Galera, é muito importante para vocês que vocês saibam identificar os elementos da refração da luz. Então, esse raio que está proveniente nesse meio 1, quem é esse meio 1 para mim? É onde que esse raio se originou. Então, esse raio aqui, nesse meu desenho, ele foi originado no meio 1, no meio que está em cima, no meio superior. Então, esse raio, a incidente, ele, ao colidir com esse dióptro plano aqui, tá vendo que é dióptro plano aqui? Tem uma reta aqui, ó. Tem uma reta aqui, uma reta. Opa, uma reta. Professor, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que esse raio de luz está saindo do meio 1 e está indo para o meio 2. Então, esse raio que originou-se no meio 1 é chamado de raio incidente. E nós vamos usar para representar ele como RI. Tá vendo aqui? Ó, eu tracejei, ó, isso aqui não é um raio, tá, gente? Isso aqui é uma linha imaginária. Uma linha imaginária perpendicular à interface dos dois meios. Eu tenho meio 1 e meio 2. Não quero saber se é água, se é ar, se é diamante, se é vidro. Eu tenho dois meios transparentes. E eles estão separados por aquela interface ali. Aquela interface é o meio, é a interface de separação. Tá? Eu vou traçar uma linha imaginária que sempre será perpendicular a ponto de incidência, tá? E essa reta perpendicular, nós chamamos isso de normal. Beleza? O raio que vai continuar... Opa, professor, continuar. O que poderia acontecer aqui? Então, ó, lembra? Nós já estudamos esses fenômenos ópticos. O que poderia acontecer? Eu vou pegar aqui de verde aqui, ó. Então, ó, poderia acontecer isso aqui. Esse raio poderia bater aqui e, ó, voltar. Que fenômeno seria esse? Reflexão. Ele bateu, veio do meio 1, bateu ali no meio 2, não continuou, bateu e voltou. Isso é reflexão. Muda o quê? Nada. Muda a velocidade? Não. Muda o comprimento de onda? Não. Muda a frequência? Também não. Professor, ele pode bater e continuar assim como ele continuou. Só que agora ele está em outro meio, consequentemente com uma outra velocidade. Então, o que eu tenho aqui? Refração da luz. Ele poderia bater também, gente, e desaparecer. Puf. O que seria isso? Absorção. Lembra que eu falei que as cores dos objetos têm a ver com a obserção? Então, por exemplo, como assim a cor? A minha camisa aqui, ó, ela é azul
Por quê? Está batendo os raios dos espectros visíveis, do vermelho ao violeta, está absorvendo todo e está refletindo qual? Simplesmente azul. Ela está mais para anil do que para azul, né? Mas independente. Está chegando só a anil aos olhos de vocês. As outras cores estão sendo o quê? Absorvida. Massa, galera? Tranquilo até aí? Galera, então, deixa eu ir para um aplicativo aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Vamos para um aplicativo. Calma aí que eu vou levar vocês para um aplicativo agora. Tá? Estou abrindo aqui o aplicativo. Calma aí. Tá tudo certo. Então, vamos aqui. Galera, esse aqui é um aplicativo para a gente entender a refração da luz. Olha só o que eu quero que vocês entendam. Então, o que é isso aqui? É a minha normal. Vamos colocar aqui então, ó. Professor, quem é isso aqui? É a minha normal. Vamos colocar aqui um N de normal. Lembrando que a normal sempre formará um ângulo de 90 graus com a superfície. Esse meio aqui eu vou chamar de meio 1 ou meio A, tanto faz, tá, gente? Vou chamar aqui, ó, meio A. Tanto faz. Meio 1, meio A, meio 2 ou meio B, tanto faz. Vou fazer aqui, gente, ó, uma inserção. Olha, o que eu tenho aqui? Ó, raio incidente, ó, raio incidente, vamos anotar isso aqui. Então, raio incidente e raio refratado. Professor, e esse raiozinho que saiu aqui? Não existe refração sem reflexão. Ah, não existe. Toda refração é acompanhada de uma reflexão. Então, quer dizer que parte dessa luz também é refletida. Show? Galera, agora eu vou pegar um compasso aqui e vou colocar aqui para gente, ó. Só para vocês entenderem que eu posso pegar meu raio incidente, ó, colocar um ângulo de 60 graus, colocar aqui 30, né, 75. Eu posso alterar. Vou colocar aqui, vou deixar 60. Olha, vocês estão percebendo? Agora, eu quero que vocês entendam isso aqui. Professor, o que é raio incidente? Raio incidente, galera, ó, é esse ângulo aqui, ó, entre a normal e o raio incidente. Esse ângulo aqui que é chamado de ângulo de incidência. Esse ângulo aqui, ó, entre o raio refratado e a normal é chamado de ângulo de refração. Agora, olhe para os dois ângulos. Eles são iguais? Não são. Você está vendo que o meu ângulo de incidência ele é maior do que o ângulo de refração? Professor, por que é isso? Por que aconteceu isso? Olha só o que eu vou fazer aqui, gente. Ó, eu vou alterar a refringência do meio. Ó. Eu vou diminuir meu índice de refração. Ó, vou diminuir. Tá vendo? Quando eu diminuo o índice de refração do meio B, do meio 2, o que acontece com o meu raio? Ó, ele se afasta da normal. Quando eu aumento o índice de refração, olha o que acontece com o meu raio. Ele se aproxima da normal. Ah, professor, então quer dizer que eu consigo saber se o meio é mais refringente do que o outro, olhando simplesmente o comportamento do raio refratado? Sim, e já foi questão do Enem. Então quer dizer que quanto maior o índice de refração do meio, mais
próximo da normal estará o meu raio refratado, ou seja, menor será o meu ângulo de refração. Sim? Tranquilo? Galera, tranquilo? Quanto maior o índice de refração do meio, mais próximo estará da normal meu raio refratado, ou seja, menor será meu ângulo de refração. Vou repetir, meu brother. Então vamos lá. Primeiro, a gente costuma memorizar isso, né? Mas eu acho que não há necessidade de memorizar. Vamos fazer o seguinte: deixa eu tirar esse compasso, vou devolver ele para cá, que ele está nos atrapalhando. E eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu apagar esse Rzinho que ficou feio. Ó, vou deixar meu raio aqui parado, tá? Porque é só comparação que eu quero fazer. Então, quem é esse ângulo aqui, gente? Ó, ângulo, é um Rzinho, ó, é um ângulo de refração. Tem lá no meu slide, depois eu mostro para vocês. Esse aqui é meu ângulo de incidência. Então, ó, olha, olha o tamanho do meu ângulo de incidência. Olha o tamanho do meu ângulo de refração. Visivelmente, ele é menor. Por que que ele é menor? Porque o índice de refração, olha o que eu estou falando, ó. O índice de refração do meio A é menor do que o índice de refração do meio B. Professor, prova isso. Olha o índice de refração do meio A e olha o índice de refração do meio B. Então, só olhando para eu não preciso ter um simulador para saber disso. Eu só preciso olhar para os raios de luz. Então, quando esse raio de luz incidente incidir sobre essa superfície de separação e continuar em outro meio, se o ângulo diminuir, quer dizer que o índice de refração aumentou. Professor, o que é o ângulo diminuir? Ele é esse raio se aproximar da normal. Professor, e se esse raio se afastar da normal? O que isso quer dizer? Ah, quer dizer que o índice de refração diminuiu. Vou dar o exemplo para vocês aqui. Ó, vou apagar aqui, porque agora o exemplo é outro. Presta atenção, hein? Ó, eu vou aumentar e vou diminuir esse cara aqui, ó. Ó, vou diminuir, ó. Aqui eu vou aumentar, ó. Olha os valores lá, ó. Ó, aumentei, ó. Vocês estão percebendo? O que acontece aqui agora? Ó, vou escrever aqui para vocês, ó. O índice de refração do meio A é maior do que do meio B. O que aconteceu com o meu raio? Meu raio refratado se afastou da normal. O que aconteceu com o meu ângulo? Meu ângulo de refração é maior do que meu ângulo de incidência. Ah, professor, então só olhar para os comportamentos dos raios, né, e seus respectivos ângulos com a normal, eu consigo saber se o meio é mais ou é menos refringente. Sim. Então, como aqui eu tenho esse caso aqui, ó, olha só, professor, olha que caso interessante aqui, ó, vamos escrever aqui. Ah, professor, ó, então eu já sei que o meu ângulo de incidência é menor do que o ângulo de refração. Só sempre inverso. Se meu ângulo aumenta, o índice de refração diminuiu. Se meu ângulo diminuir, o índice de refração aumentou. Professor, e se o ângulo permanecer o mesmo? O que aconteceu? Não tem refração, o meio é o mesmo. Ah, vamos tentar colocar aqui a mesma coisa? Não sei se eu vou conseguir. Ó, professor, os ângulos são iguais. Claro, o meio não mudou, logo não se trata de uma refração. Para ter refração, tem que ter alteração da velocidade. Para ter alteração de velocidade, tem que ter mudança no meio de propagação.
Na primeira aula, antes de Snell, paramos agora, voltamos aqui a quê? O tempo de eu reformar, de fazer o vídeo. Então, de editar o vídeo, ó. 8 minutinhos. 8 minutinhos, 16 horas e 48, estaremos aqui novamente. Quero que volta todo mundo. Ó, tudo que eu disse lá no simulador, eu tive o maior cuidado de escrever no slide pra gente, tá? Tudo que eu escrevi lá, né? Tudo que estava lá no simulador que eu falei, eu tive o maior cuidado de escrever isso no slide para vocês. Tá? Maior cuidadozinho, porque é muito importante. A parte teórica é extremamente importante. Então, deixa eu lá. A gente vai fazer uns exercíciozinhos, né? Só para a gente não perder o hábito de fazer exercício. Então, vamos lá. Espera só mais um pouquinho, porque eu não sei se está chegando mais gente. Tinha mais gente antes. Espera só mais um pouquinho. E aí a gente começa. Tá? Essa pausa eu faço para poder editar o vídeo e o vídeo ficar um pouquinho melhor na hora de a gente postar lá. E para que vocês aí possam rever algum ponto que vocês talvez não ficaram. E não fica com vergonha de perguntar não, tá, gente? Está com dúvida, pode perguntar, pode interromper. Não tenha dúvida disso não. Porra, professor, não entendi não. Vou fazer de novo, sem nenhum problema, tá? Somente agora que já vai fazer alguns exercícios. Então, eu acho que quem chegou... Então, vamos lá. Esses nomes nós já conhecemos. Então, vamos seguir. Galera, leis da refração. Primeira lei, né? Primeira lei é essa aí. O raio incidente, o raio refratado e a normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Então, quer dizer que eu posso utilizar recursos da matemática em geometria plana para que eu possa resolver exercícios utilizando a refração. Ponto. Segundo ponto importantíssimo para a gente é a segunda lei, conhecida como lei de Snell-Descartes. Ele disse o seguinte, olha, o índice de refração, gente, isso aqui não pode esquecer, cara, ó, não pode. Não pode esquecer, jamais esquecer isso aqui. Então, o índice de refração do meio A, ou meio 1, vezes o seno do meu ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meu meio 2, ou meio B, vezes o seno do meu ângulo de refração. Então, eu poderia escrever assim, então vocês vão estudar em algum outro livro, às vezes aparece assim, ó, N de 1 vezes o seno de I é igual a N de 2 vezes o seno de R. Essa fórmula diz muito para a gente. Estão percebendo que eu tenho a multiplicação entre o índice de refração e o seno? Tá? Galera, importante aqui para a gente. No nosso primeiro quadrante, lá na geometria plana, lembra? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante? Lembram disso? Nosso primeiro quadrante é seno, ele é diretamente proporcional ao ângulo. Então, o seno de 90 vale 1 e o seno de 0 vale 0. Tá? Então, quer dizer que quanto maior o ângulo, maior o seno. Sim. E se vocês olharem esses produtos aqui, ó, N, que é o índice de refração, e o ângulo do meio, ó, o índice de refração do meio 1 e o seno do ângulo lá do meio 1, que é o ângulo de incidência. Seno do meio 2 vezes o seno, ó, do ângulo do raio com meio 2, que é chamado de ângulo de refração. Esses caras estão multiplicando, logo eles são inversamente proporcionais. Logo, o índice de refração é inversamente proporcional ao
ângulo. Professor, isso aqui é 1, tá? O que isso quer dizer, professor? Maior o ângulo, ó, maior o ângulo, menor o índice de refração. Menor o ângulo, maior o índice. Ó, inversamente, se diminuir o ângulo de refração, se diminuir o ângulo, o que acontece com o índice de refração? Aumentou. Então eu consigo colocar 3 superfícies e comparar quem tem maior índice de refração. Quem é que vai ter o maior índice de refração? Aquela que o raio refratado tiver o menor ângulo com a normal. Ou seja, aquela em que o índice de refração for menor. Eu escrevi isso para vocês. Ah, a gente pode também escrever diferente também, ó, essa mesma equação. Ó. Vamos ver, já vi também aparecer assim. Na realidade, aparece assim em nível superior. Ó. N de 1 sobre. Esse cara não está multiplicando, ele passaria para lá dividindo. Ó. N de 2 é igual ao seno de R, né, que é o seno do meu ângulo de refração, dividido pelo seno do meu ângulo de incidência. É a mesma fórmula. É a mesma lei de Snell-Descartes. Suave? De boa? Vamos continuar? Tudo que eu falei agora está escrito aí. Tudo que eu falei está escrito. Vamos para o desenho. Então, vamos lá. Lembra da primeira situação que eu mostrei para vocês? Né? A primeira situação, o que eu tinha lá no nosso simulador? Aqui era o ar e aqui era a água. Opa, o índice de refração do ar, ele é menor do que o índice de refração da água. Logo, olha só o que aconteceu com o meu raio. Se aproximou da normal. Então, ó, o índice do meio 2 é maior do que o meio 1. Logo, o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência. E o que está escrito no livro para a gente lá? Que ao passar, olha o que está escrito, hein? Ao passar de um meio menos refringente para outro mais refringente, a luz se aproxima da normal. Ou seja, o meu ângulo entre o raio e a normal diminui. Quanto menor esse ângulo, maior será o índice de refração. Eu mostrei no simulador. Professor, e se a gente invertesse? Se o meu meio 1 agora fosse água e o meio 2 fosse o ar. Opa, o raio está saindo de um meio de maior para menor refringência. O que acontece com esse raio? Opa, se afasta da normal. Opa, o meu ângulo aumentou. Então, ó, se o meu índice de refração diminuiu, o meu ângulo aumentou. Eu já vi escrito isso para a gente lá, que o índice de refração é inversamente proporcional ao ângulo. Já tinha escrito isso para vocês. O que está escrito no livro para a gente? Que ao passar de um meio mais refringente para o outro menos refringente, o raio de luz se afasta da normal. Suave? Continuando. Professor, eu mostrei isso no simulador também. Eu falei para você que tudo que eu fiz lá, eu escrevi aqui. Professor, e se não acontecer desvio, se os ângulos forem iguais? O raio de luz mantém na direção de propagação sem sofrer desvio. Consequência disso, não tem outro meio. Não houve refração. Presta atenção. Estão vendo ali? Professor, não houve desvio, então não há refração? Não. Não é bem assim. Existe uma incidência em que não há desvio, mesmo mudando o meio de propagação. Por isso que eu falei que eu não quero que vocês associem refração com o desvio da luz. O desvio da luz é uma consequência, não uma obrigatoriedade. O que é obrigatoriedade para ter refração? É mudança do meio. Se o meio mudou, então eu tenho refração. Independente se teve desvio ou não. Claro, gente, toda incidência oblíqua vai sofrer desvio.
Mas essa incidência aqui não é oblíqua, essa incidência é uma incidência perpendicular. Então não vai ter desvio. A lei de Snell já disse isso para a gente. Eu consigo provar aqui utilizando a lei de Snell. Ó. N de 1 vezes o seno do meu ângulo I é igual a N de 2 vezes o seno do ângulo de R. Se I vale zero, porque o ângulo entre a normal e o raio é uma incidência perpendicular, então, quanto que vale o seno de zero? Zero. Então, quer dizer que esse lado da minha equação aqui, ó, zerou. Se zerou aqui, tem que zerar aqui também. Então, independente dos valores dos índices de refração, se o meu ângulo é zero, não tem desvio. Por quê? Porque eu nulo toda a minha equação de Snell. Galera, o que é importante nessa primeira parte de refração? Semana que vem, quarta-feira, é imperdível a aula, tá? Imperdível. Nós vamos falar sobre ângulo limite, sobre reflexão total, a altura aparente dos objetos, perfeito? Que é o dióptro plano. E dispersão da luz. Acabou a refração. Galera, para reforçar para a gente, vou fazer exercício ainda, tá? Não vou embora, não. Para caracterizarmos um meio transparente homogêneo em óptica, servíamos o seu índice de refração absoluto usando o termo refringência. Então, a refringência é utilizada para caracterizar a dificuldade de propagação da luz nesse meio transparente. Quanto maior esse índice de refração, menor será a velocidade de propagação da luz neste referido meio. Assim, o meio que possui maior índice de refração é dito mais refringente que o outro. Note que quanto mais refringente o meio, menor é a velocidade com que a luz nele se propaga. Ou seja, o índice de refração caracteriza o grau de dificuldade encontrado pela luz para se propagar em um novo meio transparente e homogêneo. Analise isso. Fique atento. Fique atento. Galera, vamos fazer três questõezinhas para ver como é que vocês estão. Tá? Agora eu vou ver a parte matemática de vocês, né? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Se uma determinada substância X possui um índice de refração igual a 1,25, então esse 1,25 é o índice de refração. Então vamos colocar os dados aqui, dados. N, 1,25. Qual é a velocidade de propagação da luz nesse meio? Então, ó, qual é a velocidade de propagação da luz nesse meio? Supondo o transparente. Considere a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, ele disse para a gente que vale 300.000 quilômetros por segundo. Está aqui. Se essa velocidade está em quilômetros por segundo, eu vou encontrar isso aqui em quilômetros por segundo também, não tem nenhum problema. Eu vou jogar na fórmula de cálculo de índice de refração absoluto. N é igual a C sobre V. Então, N, eu tenho N, eu tenho N. Eu fiz. Eu tinha N, deixa eu riscar o N aqui. Eu tinha N, tá? Risquei o N. N vale 1,25. C, 300.000. E V eu não tenho. Multiplicando cruzado, 1,25V é igual a 300.000. Então, quer dizer que V será 300.000 dividido por 1,25. Perfeito? Massa, né? Fácil demais. Professor, tá doido, professor? Isso é fácil demais. Isso vai dar quanto aí pra gente aí? Vamos dividir aí? Fazer mental aqui. 240.000 metros por segundo. Vamos ver se é isso mesmo. Dividir 300 por 1,25.
2 vão dar 25, para volta mais 4, é isso mesmo. Perfeito? Show? Dificuldade nesse exercício aí? Boaça pra gente? Só para mostrar para vocês como é que eu calculo índice de refração absoluto, como é que eu relaciono ele com o índice de refração, velocidade da luz e velocidade da luz nesse meio que ele está se propagando. Vamos aplicar a lei de Snell agora. A figura mostra um raio de luz monocromática de uma única cor. Nós vamos aprender na próxima aula que para cada cor eu tenho um índice de refração diferente, passando do meio 1 para o meio 2. O meio 1 é o ar, o índice de refração do ar é 1, ele nem precisava me dar. E o meio 2 tem índice de refração igual a raiz de 3. Determine, letra A, o ângulo de refração. Ele quer esse carinha aqui. O que eu vou aplicar? Lei de Snell. Ó, N de 1 vezes o seno de I igual a N de 2 vezes o seno de R. N de 1 é o A, então 1 vezes o seno de I. I vale 60. Galera, quanto que é o seno de 60? Ah, ângulo notável, eu tenho que saber. Raiz de 3 sobre 2. Vezes N de 2, que ele falou que vale raiz de 3, vezes o seno do meu ângulo de refração. Raiz de 3 com raiz de 3 eu corto. Então, quer dizer que o seno do meu ângulo de refração vale o quê? 1 sobre 2. Quem é que tem o seno igual a 1 sobre 2? Então quer dizer que meu ângulo Rzinho vale o quê? 30 graus. Beleza? Beleza? Lembrando que seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 é notável, tem que saber. Galera, B, essa aqui é a A. B. Qual a velocidade da luz do meio 2? Ah, fácil. Não é raiz de 3? Então, ó, N raiz de 3 é igual a 300 milhões dividido por V. Puxando setinha para cá. Então, quer dizer que V vai ser igual a quem? 300 milhões, ou seja, 3 vezes 10 à oitava. Vou colocar aqui, ó. Opa. 3 vezes 10 à oitava, que é os 300 milhões, dividido pela raiz de 3. Vou racionalizar. Então, ó, vamos racionalizar isso aqui. Multiplico o de cima e de baixo pela raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 não dá 3. Então, corta aqui e corta aqui. Então, a velocidade vai ser igual a raiz de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Galera, estamos terminando. Olha que massa. Viu aí? Estou aplicando a lei de Snell para vocês. Suave, ó, tranquilaço. Nada difícil, nada impossível. Tá? Tudo tranquilo. Nós estamos introduzindo refração. Calma que tem muita historinha para a gente discutir ainda nas nossas próximas aulas. Aula de quarta-feira, importantíssima. Show? Galera, vou passar aqui, hein? Ó, mais uma. Um raio de luz. Ó, um raio de luz. Propagando-se no vidro com velocidade de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, incide na superfície da água no ponto 1, sobre o ângulo de 30 graus em relação à normal, conforme ilustra a figura. Então, ele veio daqui, pô, e vai para a água. Aí ele pergunta, calcule, letra A, o índice de refração do vidro.
O ângulo de refração do raio na água. Caramba, ele quer saber duas coisas. Então vamos lá. Gente, vamos calcular o índice de refração do vidro, ó. C sobre V. Então vamos lá. O índice de refração vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava, dividido por 2 vezes 10 à oitava. Corta e corta. Então, qual o índice de refração do vidro? Ó, essa velocidade aqui é do vidro que ele me deu, ó. Vai dar quanto? Então, o índice de refração do vidro vale 1,5. Acabou. Suave, suave, 1,5. Acabou. Um minutinho, galera. Tá? Galera, agora nós vamos para a letra B. Tá? Letra B agora, letra A, e aqui a letra B. Ele fala bem assim, qual que é o ângulo de refração? É aplicar a lei de Snell. Ó, aí, gente, como a gente não tem outras, vamos aplicar a lei de Snell, vai ficar assim, ó. N de 1 vezes seno de I é igual a N de 2 vezes seno de R. N de 1, como ele está vindo aqui, ó, do vidro, tá vendo aqui que o ângulo vale 30 graus? Tá vendo do vidro? Eu já calculei que vale 1,5. 1,5 é 3 sobre 2, tá? Vezes o seno de 30. Seno de 30 também é 1 sobre 2. Isso é igual ao N da água, que vale 4 sobre 3, vezes o seno do ângulozinho R. Então, aqui deu 3 sobre 4. Vamos passar para cá, ó. Então, aqui vai dar 3 sobre 4. É igual a 4 sobre 3 vezes o seno de Rzinho. Então, vai ficar assim, ó, 9 sobre 16. Então, quer dizer que o seno do ângulozinho vai ser igual a 9 sobre 16. Galera, a gente não é obrigado a saber que ângulo tem o seno 9 sobre 16. Não é obrigado. Se o exercício quisesse realmente saber qual o valor do ângulo, o que a gente tem que dar? Uma tabelinha. Então, já vi questões assim na FUVEST, ele vai dar uma tabelinha e fala, ó, o seno de 15 é tanto, o seno de 40 é tanto, vai falando os valores. A gente não é obrigado a saber quem é que tem esse ângulo aqui. Então, vou deixar aqui. Então, qual é? O seno de Rzinho vale 9 sobre 16. Ponto final. Se desse 1 sobre 2, eu teria que saber que era 30. Se desse a raiz de 3 sobre 2, eu teria que saber que era 60. Sim? Se desse a raiz de 2 sobre 2, eu teria que saber que era 45. De 30, 45, 60, eu tenho que saber. Agora, 9, 16 avos, eu não sou obrigado a saber. Então, eu vou parar aqui. O seno do ângulo de refração vale 9 sobre 16. Galera, fala para mim aí como é que nós estamos aí. Se está de boa, se foi suave. E aí, ó, o próximo tópico nosso vai ser o quê? Refração total e ângulo limite. Então, galera, 5h20, 5h15. A nossa aula de hoje é só isso aí. Tem alguma pergunta aí para fazer? Tá suave? Tá de boa? Posso encerrar? E aí, a próxima aula, a gente conclui e eu mando para vocês a lista de exercícios sobre refração. Galera, forte abraço aí e tamo junto. Valeu! Fui!